meu filme circulou muito, mas o mais importante é esse intercâmbio com as pessoas, né? Com outros realizadores, com outras obras, com outras culturas. Sou Thiago Moraes, sou produtor audiovisual da Universidade Federal do Amazonas. Estou no audiovisual desde 1995, então 20 e poucos anos. Eu fui muito norteado por imagem, né? Então eu sempre fui o fotógrafo da família. Eu sempre tinha uma câmera, né? E aniversário, festas de família, eu estava sempre fotografando. Então eu tenho muita fotografia impressa, né, em casa, porque desde criança eu fotografo a minha família inteira. Quando eu falo que eu comecei em 1995, é porque eu fui trabalhar numa televisão, né? E eu fui ser assistente de produção. Só que, como eu já te falei, o meu amor pelas imagens era muito grande, né? E quando eu via os colegas chegarem da rua com imagens filmadas, eu falei, eu quero fazer isso. E nesse momento, a gente não tinha uma escola em Manaus, de onde eu sou, no Amazonas, para formar cinegrafistas, né? E a própria emissora me deu treinamento. Eu falei, eu quero fazer isso. Calma, você acabou de chegar. E eu tinha 18 anos, né? Você acabou de chegar. Então eu fui ser assistente dos colegas. E aí os colegas cinegrafistas me treinaram para trabalhar com imagens, né? E eles viram que eu levava jeito para isso, né? Eles falam, caramba, as imagens do Thiago são incríveis, né? Isso palavras deles, tá? E aí eu acabei virando cinegrafista, né? De televisão, trabalhei com muitos programas de TV lá em Manaus, mas teve um momento da minha vida que eu conheci uma turma de publicidade, do curso de publicidade de uma universidade particular, e eles me chamavam para fazer os trabalhos deles em audiovisual. A gente tem um trabalho para entregar para o professor, mas a gente quer entregar em vídeo. Você faz para a gente? Eu fazia, né? E aí eu falei, olha, essa faculdade de publicidade eu acho que eu me encaixo, porque eles fazem o que eu queria fazer. E aí eu prestei o vestibular nos anos 2000, em 1999 isso, né? Prestei o vestibular e fui cursar publicidade. E lá eu descobri assim, um mundo do audiovisual mais voltado para o cinema. Eu já fazia audiovisual, né? Mais voltado para o cinema, porque alguns professores que eram do eixo Rio-São Paulo levaram essa linguagem pra gente. E eu falei, então é isso que eu quero fazer. Isso que eu quis fazer desde sempre. Só que não chegava a mim quem fazia, como fazer, né? Então, a partir da universidade, eu comecei a ver o audiovisual por outro lado. Primeiro, eu fui fazer um curso livre de audiovisual, de cinema, né? Então, eu vi num jornal um anúncio, curso gratuito de cinema. Aí eu imaginei aquele cenário de Hollywood, né? Grandes equipamentos, grandes produções, uma equipe gigante. E fui fazer esse curso, né? Me inscrevi e fui fazer. Chegando lá, não era nada daquilo que eu imaginava, né? Aquele nosso imaginário de Hollywood, né? É o que chega pra gente, o que a gente consome, né? O que eu lia muitas revistas, vendo aqueles grandes equipamentos, gruas, câmeras gigantes com lentes gigantes. E cheguei lá, na parte prática, era uma câmerazinha, né? E a gente estava bem na transição do analógico para o digital. Então era uma câmera Handycam, né? E a gente tinha que produzir alguns filmes de 1 minuto, filmes de 1 minuto. E aí eu falei, caramba, com uma câmera. Só que só tinha uma câmera mesmo assim para fazer 100 filmes. Fui ajudar as outras equipes para aprender mais, né? Na prática. Então nesse primeiro ano, eu fiz 50 filmes. Só que o meu filme que ganhou o concurso de roteiro, a organização falou, não, Thiago, esse filme é impossível de fazer. É um roteiro muito louco, né? Que não tem como produzir ele, é inviável. Então você vai ser desclassificado. Então esse ano você não vai concorrer e tal. Aí eu falei, como assim não dá para fazer? É uma história simples, eu falei. Aí o organizador falou, não é simples. Você quer colocar um sofá caminhando em vários rios e depois descendo numa cachoeira gigante, como é que você vai fazer isso? É impossível. Aí eu falei, não, é possível.
Por que que é impossível? Eu perguntei. Ele falou, porque o sofá vai afundar. Eu falei, não, eu vou colocar isopor, né? Vai ter uma pessoa em cima, mas ele não vai afundar, eu vou colocar um isopor e tal. Aí ele falou, não, você vai ser desclassificado, e me desclassificou. Mas deixa eu só complementar aqui a questão desse filme, né? Só que eu não desisti. Mesmo ele dizendo que eu estava desclassificado, me desclassificou, e eu precisava de verba para concluir esse projeto, era 1 minuto na época, eu fui fazer o filme. Eu consegui verba, né, e fui fazer o filme. Coloquei o isopor, o sofá não afundou e desabou na cachoeira da forma que eu imaginei. E nesse ano que o rapaz disse que era impossível fazer o filme, eu fiz o filme e ganhei o festival. O meu foco era sempre o cinema ambiental. Eu estou na Amazônia, né? Eu vivo na Amazônia, moro na Amazônia, e sempre me incomodava, a questão ambiental. Eu falei, eu consigo contar a história, né? E conscientizar as pessoas. Então, meu foco era sempre participar de festivais ambientais, mesmo que não fosse ambiental, mas que o festival tivesse a categoria ambiental. E eu já focava ali, eu quero fazer isso. E eu sempre ganhava os festivais assim. E todo ano eu ganhava, e fui buscar outros cursos, e não encontrava. Em Manaus, né? Em Manaus era muito difícil de encontrar os cursos de aperfeiçoamento, né? Até para iniciantes a gente não encontrava. E aí eu fui buscar fora, fui buscar fora, e certa vez eu voltei, e como contrapartida, a Secretaria de Cultura me financiou minha viagem, meu curso, minha hospedagem em São Paulo, mas na volta a contrapartida seria eu ministrar uma oficina. E quando eu percebi que era tão legal compartilhar conhecimento, eu falei, caramba, é isso que eu quero. Percebeu que sempre eu falo, é isso que eu quero? São as coisas que a gente vai descobrindo, né? E aí eu parei de dirigir. Filmes. Eu falei, eu vou compartilhar conhecimento. Então, peguei várias coisas que eu aprendi em vários lugares, mixei numa apostila, e aí eu pensei, eu vou oferecer cursos gratuitos para esse pessoal de Manaus que quer fazer. E aí comecei a falar, galera, eu vou fazer um curso e tal. E passei 10 anos da minha vida sem dirigir nenhum filme, só ensinando as pessoas. Então surgiu um curso na Universidade Estadual do Amazonas, que foi o curso de produção audiovisual. No filme de conclusão, o trabalho de conclusão do curso, a gente tinha que fazer um filme, né? E aí eu voltei a dirigir com esse filme. Foi bem interessante a minha relação com o Curta Taquari, porque eu já acompanhava o Curta Taquari à distância, né? Sou do Amazonas, Curta Taquari em Pernambuco, né? E a gente lá é muito fã do cinema pernambucano, do cinema nordestino. E eu sempre acompanhando os festivais, e o Curta Taquari estava ali na minha lista. E até que eu fiz o Sem Pilum. E é curioso, porque o Sem Pilum, eu não tinha nem intenção de inscrever em festivais, porque foi uma homenagem que eu fiz ao Feliciano Lana, né? Que faleceu de Covid, né? Bem nessa época bem caótica que a gente passou no Brasil inteiro. Mas em Manaus foi bem triste assim, tudo que aconteceu lá. E Feliciano Lana faleceu, eu fiz a homenagem a partir do Sem Pilum, que é uma animação. E foi o primeiro festival que eu inscrevi, que foi o Curta Taquari. E para minha surpresa foi selecionado. Quando foi selecionado, que eu recebi o e-mail, eu falei, não acredito. Eu tenho que participar do Curta Taquari. Passei um e-mail para Alexandre. E imediatamente ele me responde, Tiago, este ano faremos o festival híbrido. Enfim, para reduzir a história, combinei com o Alexandre e vim para o Curta Taquari. E, para minha surpresa, o Sem Pilum foi o filme de abertura do festival ano passado, né? Em 2022, o Sem Pilum abriu o festival, né? Para minha alegria, né? Então, vinha as escolas, eu conversava com as escolas, a gente debatia sobre o filme, e era a primeira exibição do filme, né? Ele nunca tinha circulado. E esse ano, já adiantando aqui esse ano, né? A relação Curta Taquari e Amazonas, esse ano, Alexandre convidou a exposição do filme, né? Que a animação se deu a partir das ilustrações do Feliciano Lana. Então, são 17 quadros, né? que deram origem à animação, e esse ano a gente trouxe os 17 quadros para a exposição. Participar de um festival é muito importante, porque a gente tem esse intercâmbio, né? O meu filme circulou muito, mas o mais importante é esse intercâmbio com as pessoas, né? Com outros realizadores, com outras obras,
com outras culturas. Aqui no Nordeste, com vocês, eu aprendo muito. Eu trago as coisas lá da Amazônia para conhecimento de alguns, mas eu levo muita coisa de vocês para lá. Então, eu acho que o mais importante é esse intercâmbio mesmo cultural, né? É isso que a gente leva, essa troca que a gente faz um com o outro. Quem quer fazer um filme, faça o filme, né? Inscreva em festivais para ter essa troca, cara, que vale muito a pena, assim, porque a gente sai mais rico de cultura do que quando a gente chegou.